Vamos falar aqui a terceira parte. Com isso, eu encerro a segunda parte e entro no segundo bloco das considerações da exposição. Vamos falar um pouco da trajetória inicial do senhor Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não era um outsider. Pelo contrário, ele era um quadro da República Velha. Fez carreira na República Velha, carreira política. Nasceu lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Era filho de um coronel do Exército da Reserva, chamado Manuel Nascimento Vargas, que era um dos veteranos da Guerra do Paraguai. Vou abrir aqui um parêntese, minha gente. Quando estourou a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II baixou um decreto estipulando que os veteranos de guerra teriam direito a um lote de terra na fronteira, além de um certo valor de indenização e tal. Ou seja, ele instituiu esse benefício como forma de estímulo para atrair voluntários. E outros benefícios também. Teve lá um decreto, por exemplo, que estipulou que as filhas solteiras de militares teriam direito a uma pensão. Então, caso o camarada morresse em combate, ele não tinha por que se preocupar com a filha dele, que a filha dele tinha uma pensão lá. Então, o pai do Getúlio Vargas foi um dos beneficiados por esses decretos baixados na época da Guerra do Paraguai. Depois que a guerra terminou, ganhou um lote de terra ali na fronteira, e essa é a origem da estância dele. E o Vargas seguiria o mesmo caminho. Getúlio Vargas, a princípio, queria seguir carreira militar, que nem o pai. Ele serviu um ano no 6º Batalhão de Infantaria, em São Borja. Depois, ele ingressou na Escola Militar de Porto Alegre. Nessa época não ficava em Porto Alegre, ficava lá no Rio Pardo, depois foi transferida para Porto Alegre. Isso em 1900, em 27 de março de 1900. Por que o Getúlio não seguiu carreira? Porque ele foi expulso por indisciplina. Para ser mais exato, ele foi expulso por desacatar um instrutor da escola militar, o capitão Marcos Teles Ferreira, dia 3 de maio de 1902. Então, foi instaurado ali um inquérito e disso resultou o seu desligamento das fileiras do Exército. Aí ele optou pela advocacia. Algum tempo depois, em 1903, ele ingressou no curso de Direito lá em Porto Alegre, na universidade que existia, e concluiu esse curso de Direito em 1907. Inclusive, foi nesse curso, no discurso de formatura, que ele falou várias heresias. Em 1907, ele foi encarregado de fazer o discurso de formatura. E nesse discurso ele disse blasfêmias, inclusive. Ele disse, por exemplo, que a moral cristã é contrária à natureza humana. E ele disse que o cristianismo gerou uma flor mórbida, várias maluquices assim. Isso no discurso de formatura. Por que eu estou citando esses fatos? Que quem olhasse, aí que está a ironia da história, quem olhasse para a figura do Getúlio em 1907, nunca poderia imaginar que tempos depois ele chegaria ao poder buscando apoio dos militares e do clero. Porque vamos olhar aqui, ele foi renegado pelo Exército, foi expulso da escola militar por indisciplina. E também renegou o catolicismo, ele amaldiçoou o catolicismo nesse discurso que ele fez em 1907. Tinha 20 e poucos anos, estava na formatura. Então, quem olhasse essa figura aí,
em 1907, dificilmente poderia imaginar que tempos depois, em 1930, ele chegaria ao poder num movimento sustentado pelas Forças Armadas e com uma participação expressiva de lideranças católicas. O mundo dá voltas, né? Muito curioso. E depois que ele terminou o curso de Direito, ele seguiu carreira política normalmente. Ele foi deputado federal, ele foi ministro da Fazenda, inclusive foi ministro da Fazenda no governo do Washington Luiz, que ele ajudou a derrubar, ele derrubou. E quando o movimento armado estava sendo preparado, ele era governador do Rio Grande do Sul, presidente do Rio Grande do Sul, como se dizia na época. Na época não era governador que se chamava, era presidente.